Você já percebeu que quanto mais você corre atrás das bênçãos de Deus, mais elas parecem se afastar? É como se a vida brincasse de esconde-esconde com seus sonhos e orações. Muitos filhos de Deus passam anos correndo atrás de milagres, de prosperidade, de cura, e terminam exaustos, sem perceber que o problema não está no que buscam, mas na energia de desespero com que buscam. Meu nome é Bispo Luiz Gabriel, e durante décadas tenho observado como Deus opera na vida dos seus, e descobri algo que revolucionou minha compreensão sobre as bênçãos divinas. Nossa fé funciona como um ímã espiritual, mas se esse ímã está programado na frequência da carência e do desespero, ele repele as próprias bênçãos que desejamos atrair. Hoje vou revelar por que às vezes o verdadeiro segredo não está em orar mais alto, jejuar mais tempo ou correr mais atrás, mas em aprender a descansar na promessa, alinhar o coração e confiar no tempo de Deus. Você vai descobrir a diferença entre fé perseverante e ansiedade espiritual, entre desejo santo e desespero carnal. Fique até o final, porque há um princípio poderoso nas Escrituras que pode transformar completamente sua relação com as bênçãos de Deus. Antes de começarmos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente amém, se você está pronto para entender o tempo de Deus em sua vida. Vivemos em uma geração que glorifica a pressa e a luta incessante. Na igreja, somos condicionados a acreditar que as bênçãos são fruto apenas de muito jejum, muita oração e muito esforço. Mas há uma diferença gigantesca entre trabalho espiritual disciplinado e busca ansiosa pelas bênçãos. A palavra de Deus nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas essa fé só frutifica em solo fértil. E o solo fértil não é o coração ansioso, mas o coração confiante. Você pode ter a melhor semente da palavra, mas se o terreno do seu coração estiver endurecido pelo medo e pela pressa, ela não germinará. A verdade é que aquilo que você busca com desespero, você afasta. Quantas vezes você orou por um emprego, por cura, por restauração no casamento, e quanto mais demonstrava desespero, mais a situação parecia se complicar. Deus responde, não aos nossos gritos de desespero, mas à nossa fé confiante. Jesus ensinou, quando orardes, crede que já recebestes, e assim será convosco. Observe, não é crede que vais receber, mas crede que já recebestes. Essa é a fé que atrai milagres. Quando você para de correr atrás e começa a descansar na promessa, abre espaço para Deus operar sobrenaturalmente. É preciso compreender o paradoxo da busca espiritual. Quando você busca desesperadamente, confirma ao seu coração que Deus não é suficiente. Quando descansa e confia, permite que a graça flua. Imagine um rio. A água não precisa correr atrás do mar, porque o fluxo natural já a conduz até lá. Da mesma forma, quando você está alinhado com a vontade de Deus, não precisa caçar bênçãos. Elas são atraídas até você. O que impede muitos filhos de Deus de prosperar não é falta de fé, mas excesso de ansiedade e medo de que Deus não vai cumprir suas promessas. As bênçãos não florescem no terreno da tensão, florescem no terreno da confiança. Este é um convite para você virar essa chave espiritual. Vamos juntos entender por que quando você para de buscar ansiosamente, tudo chega no tempo de Deus. Não é apenas um conceito bonito, mas uma lei espiritual que governa as bênçãos, a prosperidade e a realização dos propósitos divinos. Você vai descobrir os erros sutis que sabotam suas orações. Aprender a diferença entre fé perseverante e desespero carnal. Compreender como o coração grava a escassez e, principalmente, como soltar o controle e entrar em estado de descanso na promessa. A vida moderna, até mesmo na igreja, nos ensinou a acreditar que quanto mais perseguimos as bênçãos de Deus, mais perto estaremos delas. Mas esse é um dos maiores enganos que aprisionam o coração dos filhos de Deus quando você corre desesperadamente atrás de milagres, de prosperidade ou de cura. Transmite ao céu uma mensagem clara: Senhor, eu não confio em ti. Ioco, que não distingue fé de medo, absorve essa mensagem como verdade absoluta, reforçando a escassez em sua vida espiritual. É o paradoxo da busca. Quanto mais se busca ansiosamente, mais distante Deus parece ficar. As bênçãos não florescem na pressão, mas na entrega. Observe um jardineiro ansioso. Ele planta a semente e todos os dias escava a terra para ver se brotou. Quanto mais mexe na terra, mais atrapalha o crescimento. Mas aquele que planta com fé e espera com paciência, vê a colheita abundante. Assim acontece com as bênçãos de Deus. Quem corre atrás delas com desespero, as afugenta. Quem cultiva
a fé correta as atrai naturalmente. A busca ansiosa é fruto do medo, menos medo de que Deus não vai agir, de ficar para trás, de ser esquecido pelo Senhor. E o medo, quando domina o coração, altera a frequência da nossa fé. O que você teme, você atrai. É por isso que tantos filhos de Deus oram, jejuam, se esforçam até o limite, e ainda assim permanecem no mesmo lugar. Porque estão movidos pelo medo de perder, e não pela confiança em receber. O paradoxo é doloroso, mas libertador, quando compreendido. É preciso parar de perseguir para começar a atrair as bênçãos. Imagine o pescador que lança sua rede em águas agitadas. A ansiedade de puxar rápido antes do tempo só faz com que a rede volte vazia. Mas aquele que espera pacientemente, confiante no tempo de Deus, colhe peixes em abundância. Prosperar espiritualmente exige essa postura interior, confiança tranquila de que Deus já está trabalhando e não precisa ser pressionado. O Senhor recompensa quem planta com fé e espera com disciplina. O paradoxo da busca não significa passividade, mas um novo tipo de ação espiritual. Não é deixar de orar, e sim, mudar a energia com que se ora. A oração disciplinada continua, essencial, mas sem a carga da ansiedade. Quando você ora inspirado pela fé e não desesperado pelo medo, sua vibração espiritual muda, e Deus responde à fé, não ao desespero. Por isso, o segredo não é orar mais alto, mas alinhar o coração, para que as bênçãos o encontrem no tempo certo. Muitos confundem buscar com conquistar, mas buscar ansiosamente é como cavar um poço em solo seco, acreditando que a água surgirá pela força da pá. Já conquistar é como abrir um canal para que o rio da graça que o já existe possa fluir até você. A diferença é sutil. Mas as Escrituras nos ensinam que as bênçãos estão sempre disponíveis para os filhos de Deus, mas somente para aqueles que aprenderam a abrir espaço em seu coração. A busca ansiosa fecha esse espaço, enquanto a confiança abre canais de recepção. A pressa comunica a Deus que você não confia no seu tempo perfeito. É como dizer ao Pai: Senhor, não acredito que o Senhor cuidará de mim, por isso preciso me desesperar sozinho. Essa postura fecha portas celestiais, mas quando você para, respira fundo e confia, Deus começa a mover peças invisíveis em seu favor, como está escrito: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. A quietude é força espiritual, não fraqueza. É o canal por onde fluem as verdadeiras bênçãos. Repare como em muitos casos os maiores milagres chegam quando você já tinha desistido de perseguir. Quantas histórias de pessoas que receberam a cura justamente quando pararam de correr de médico em médico e descansaram na promessa. Quantos casamentos foram restaurados no momento em que o cônjuge parou de implorar e começou a orar com fé. O paradoxo da busca se revela nessas histórias cotidianas. Quando você solta nas mãos de Deus, abre espaço para o sobrenatural acontecer. Esse paradoxo também explica por que tantos filhos de Deus vivem exaustos espiritualmente. A religião ensina que você precisa se esforçar sem parar, competir, lutar a qualquer custo. Mas esse modelo só produz ansiedade, doenças emocionais e frustração espiritual. As bênçãos não são fruto da corrida, mas do alinhamento com Deus. O esforço cego gasta energia espiritual. A confiança inspirada multiplica resultados. O paradoxo não é um convite à preguiça espiritual, mas à inteligência da fé. É parar de lutar contra o tempo de Deus e aprender a fluir com ele. Se você planta com ansiedade, coa a ansiedade. Se planta com fé, colhe bênçãos. Esse é o princípio que rege o paradoxo da busca espiritual. O que você transmite emocionalmente em suas orações é mais poderoso que qualquer palavra ou ritual mecânico. Deus responde ao que você vibra no espírito, não ao que você implora na carne. Por isso, a maior mudança não é externa, mas interna. Não é orar mais, é vibrar diferente. Não é pedir mais, é sentir que já recebeu. O paradoxo se torna claro quando você percebe que a verdadeira busca é silenciosa. Não é uma corrida ruidosa, mas uma semeadura calma. O agricultor não precisa gritar para que a semente brote. Ele apenas confia no processo de Deus. Assim também é a sua vida espiritual. Não adianta gritar para o céu. É preciso confiar no fluxo divino. As bênçãos são consequência da fé combinada com paciência. O resto é ansiedade travestida de espiritualidade. O segredo está em aprender a buscar sem buscar. Desejar com intensidade, mas sem apego. Orar com disciplina, mas sem ansiedade. Declarar com fé, mas sem implorar. Quando você atinge esse estado espiritual, o paradoxo se desfaz, e tudo começa a fluir naturalmente. É aí que os milagres aparecem.
Os relacionamentos se restauram. As oportunidades se multiplicam, não porque você correu atrás, mas porque você aprendeu a alinhar seu coração com o coração de Deus. Quando você para de buscar ansiosamente, tudo chega no tempo perfeito do Senhor. Agora deixe-me explicar a diferença fundamental entre fé perseverante e ansiedade espiritual. A palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a faísca inicial, a centelha que acende a chama dos milagres. Sem fé não há oração eficaz, não há perseverança, não há vitória. Mas o problema surge quando essa fé se corrompe e se transforma em ansiedade espiritual. Fé perseverante é combustível divino. Ansiedade espiritual é veneno que paralisa os milagres. A linha entre as duas é sutil, mas separa aqueles que recebem bênçãos dos que permanecem presos em círculos de escassez. A fé perseverante nasce de uma confiança profunda em Deus. É a convicção de que aquilo que você pediu já foi concedido nos céus e está descendo em sua direção. É a energia do agricultor que planta uma semente e tem certeza da colheita, mesmo sem ver nada além da terra. Já a ansiedade espiritual é como arrancar a terra todos os dias para verificar se a semente brotou. O resultado é a morte do processo. O ansioso destrói com pressa o que o confiante constrói com paciência. Muitos confundem intensidade espiritual com ansiedade. Intensidade é força concentrada, é fervor disciplinado, ansiedade é desespero disfarçado de espiritualidade. O ansioso acorda pensando no medo de que Deus não vai agir, e o coração grava esse medo como uma oração negativa. Acorda com fé de que cada dia tem propósito divino, e o coração transforma essa crença em magnetismo espiritual. A diferença entre os dois não está na quantidade de oração, mas na qualidade da fé emitida. A ansiedade nasce do apego. É como se a pessoa dissesse: preciso disso, senão minha fé não serve para nada. Essa postura aprisiona e limita, porque reduz o poder de Deus a um único evento. A fé perseverante, por outro lado, é livre. Ela afirma: isso já é meu nos céus, apenas aguardo o momento certo da manifestação. Uma postura é de escravidão. Ao resultado, a outra de confiança no processo divino. As Escrituras nos ensinam a importância de crer com fé, não de implorar com medo. O coração ansioso cria barreiras espirituais invisíveis. Ele vibra na frequência da falta e atrai mais experiências de ausência. O coração confiante vibra abundância e atrai recursos celestiais que se alinham com esse estado. Por isso, o mesmo pedido pode ser feito de duas formas completamente opostas: pela carência ou pela abundância. O resultado naturalmente será completamente diferente. O ansioso repete: Senhor, eu preciso, e o confiante declara: Senhor, eu creio que já recebi. Há uma história de uma irmã que orava desesperadamente pela cura de seu filho. Ela corria de igreja em igreja, de campanha em campanha, transparecendo desespero. A situação só piorava. Um dia, exausta, ela decidiu mudar sua postura. Em vez de implorar, passou a agradecer pela cura que já havia recebido pela fé. Em pouco tempo, o milagre se manifestou. O que mudou não foi a oração, mas a energia espiritual dela. A fé permaneceu, mas o desespero se transformou em confiança. Isso acontece em todas as áreas da vida. Quem busca bênçãos ansiosamente transmite carência, e carência repele milagres. Mas quem vive com fé confiante, sentindo-se abençoado, naturalmente atrai favor divino. Esse é o efeito da fé perseverante. Ela não implora esmolas celestiais, ela atrai bênçãos. O ansioso se ajoelha diante de Deus em desespero, enquanto o confiante se ergue com dignidade, sabendo que é filho do Rei. As bênçãos, assim como os milagres, não respondem a pedidos aflitos, mas a estados de plenitude espiritual. A fé perseverante é firme, constante e inabalável. A ansiedade é instável, oscilante, cheia de altos e baixos. As Escrituras nos ensinam que a fé verdadeira resiste ao tempo, enquanto as fracas se dissolvem na primeira dificuldade. A fé perseverante suporta a espera com paciência porque tem certeza da colheita. A ansiedade não aguenta esperar. Ela precisa do milagre antes mesmo da oração ser completada. Por isso, tantos desistem ou sabotam os próprios milagres, não por falta de fé, mas por excesso de impaciência. Ponto fundamental: a fé perseverante inspira disciplina espiritual, enquanto a ansiedade gera dispersão. O ansioso pula de igreja em igreja, de oração em oração, tentando controlar Deus. O confiante foca, persiste, avança um passo por vez na fé.
É como a diferença entre alguém que tenta abrir várias portas celestiais de uma só vez, sem entrar em nenhuma, e aquele que escolhe uma promessa, se agarra nela com fé e atravessa com firmeza. Fé perseverante é foco espiritual. Ansiedade é confusão. Para transformar a ansiedade em fé perseverante, é necessário mudar a linguagem. Espanhol interna. Em vez de repetir, Senhor, eu preciso, eu quero, eu não tenho, é preciso afirmar, Senhor, eu sou, eu mereço, já está a caminho. Essa mudança simples de palavras, quando carregada de emoção e fé, reprograma o coração, e quando o coração acredita, Deus se move para confirmar. O poder não está em orar mais forte, mas em crer mais profundo. A fé perseverante é como um fogo que aquece e ilumina sem destruir. A ansiedade é como um incêndio que consome tudo ao redor. Quem cultiva o fogo, certo, se torna um farol de bênçãos. Quem se perde no incêndio da pressa, transforma a vida. Espiritual em cinzas. Escolher entre as duas é escolher entre criar ou repelir milagres, entre prosperar ou permanecer preso à escassez espiritual. As Escrituras tinham razão. Tudo começa na fé, mas somente a fé perseverante, acompanhada de paciência, tem o poder de abrir as portas celestiais. Agora, deixe-me falar sobre como o coração programa nossa realidade espiritual. O coração é o grande centro de comando da nossa vida espiritual. Ele registra cada oração repetida, cada emoção sentida durante o culto, cada palavra declarada em fé ou em medo. Diferente da mente que julga e analisa, o coração apenas aceita e crê. É como um solo espiritual fértil que não distingue sementes. Se você plantar fé, ele germina bênçãos. Se plantar medo, ele germina maldições. A questão é que muitos, sem perceber, estão plantando diariamente a semente da escassez espiritual e depois se surpreendem quando a colheita é de falta. A ciência comprova isso ao estudar como as emoções afetam nossa realidade. O'Rourke não distingue claramente entre aquilo que é declarado em fé e aquilo que é temido em segredo. Se você repete mentalmente que está em dificuldade, que Deus não vai agir, que nunca é abençoado, seu coração grava essas afirmações como verdades espirituais absolutas. O resultado é um coração condicionado a enxergar apenas a escassez, mesmo quando Deus está derramando bênçãos ao redor. Esse é o chamado código da falta espiritual, um programa invisível, que roda no fundo do seu ser. Esse código é alimentado por crenças herdadas. Quantas vezes você ouviu na igreja frases como: Deus só abençoa quem sofre. É preciso passar pelo vale para chegar ao monte. Deus testa antes de abençoar. Essas palavras ditas com boa intenção foram gravadas com emoção no seu coração. E até hoje, mesmo sem perceber, elas atuam como barreiras espirituais internas. Quando surge uma bênção, o coração sussurra: isso é bom demais para ser verdade. E você, sem entender, se sabota espiritualmente. As Escrituras nos ensinam que, como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Isso não é misticismo, mas verdade espiritual aplicada. O coração opera como um radar que seleciona aquilo que corresponde ao que já acredita. Se você acredita na falta, não enxergará bênçãos de Deus, mesmo que elas estejam diante dos seus olhos. Se acredita na abundância, encontrará favor divino onde outros veem apenas problemas. Por isso, reprogramar o coração é fundamental para quem deseja ser abençoado. Não basta querer conscientemente, se o coração está programado para é como acelerar e frear ao mesmo tempo. Você não sai do lugar espiritualmente. A reprogramação acontece através da repetição consciente de novas declarações de fé. Quando você afirma diariamente: sou abençoado, mereço favor divino, as bênçãos fluem naturalmente para mim. Está plantando novas sementes no jardim do seu coração. Mas atenção, não basta repetir palavras vazias. É preciso sentir a emoção por trás das declarações. O coração responde à emoção, não à lógica. Quando você declara suas bênçãos com convicção e gratidão, como se já fossem reais, o coração aceita essa nova programação a visuais. Pela fé é outra ferramenta poderosa. Quando você se vê mentalmente vivendo a vida abençoada que Deus preparou, com riqueza de detalhes e emoção intensa, está enviando instruções claras ao seu coração. Ele não questiona se é real ou imaginário, simplesmente aceita e começa a trabalhar para tornar aquela visão realidade. Os grandes homens de Deus usavam essa técnica. Abraão visualizou sua descendência como as estrelas do céu antes mesmo de ter um filho. Davi se via como rei antes de ser ungido. Eles entendiam que a manifestação acontece primeiro no coração, depois na realidade física. O coração também funciona como um ímã espiritual. Quando está programado para bênçãos,
Atrai pessoas, situações e oportunidades alinhadas com essa frequência celestial. Você começa a estar no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas. Isso não é sorte, é magnetismo espiritual, mas quando está programado para escassez, repele bênçãos e atrai problemas. Você se torna um imã de dificuldades. Por isso, cuidar da programação do coração é tão importante quanto cuidar da saúde física. A boa notícia é que você pode reprogramar seu coração a qualquer momento. Não importa quantos anos você viveu com crenças limitantes. O coração é flexível e responde rapidamente a novas instruções, desde que sejam dadas com consistência e fé. Comece hoje mesmo. Identifique as crenças negativas que carrega sobre bênçãos, prosperidade e merecimento. Depois, crie declarações positivas baseadas na palavra para substituí-las. Repita essas declarações todos os dias, com emoção. Visualize-se vivendo a vida abençoada que Deus preparou. Em pouco tempo, você notará mudanças sutis em sua percepção espiritual. Começará a enxergar bênçãos que antes passavam despercebidas. Pessoas abençoadoras aparecerão em sua vida. Ideias inspiradas surgirão naturalmente. Isso é o poder do coração reprogramado trabalhando a seu favor. Lembre-se, você é o programador do seu próprio coração. Não permita que crenças limitantes do passado continuem sabotando o seu futuro abençoado. Assuma o controle. Reprograme seu coração com a palavra e permita que as bênçãos fluam naturalmente em sua vida. A fé perseverante é o que Deus usa para nos levar à vitória. Isso se aplica não apenas às questões espirituais, mas a todos os aspectos da vida. Quando você para de buscar ansiosamente e começa a confiar no tempo de Deus, quando transforma a ansiedade em fé perseverante e reprograma seu coração para bênçãos, você se alinha com os propósitos celestiais. Deus está constantemente trabalhando a seu favor, mesmo quando parece o contrário. Cada não o aproxima do sim definitivo do Senhor. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescer na fé e se fortalecer espiritualmente. Cada momento de espera é uma preparação para algo maior que Deus tem preparado. Mantenha seus padrões espirituais elevados, continue crescendo na palavra e confie que no tempo certo de Deus, tudo se alinhará perfeitamente. Quando isso acontecer, você estará pronto não apenas para reconhecer as bênçãos, mas para administrá-las com sabedoria. As bênçãos não são um destino, mas um estado de ser. Quando você incorpora os princípios que compartilhei hoje, quando para de buscar desesperadamente e começa a atrair naturalmente pela fé, você se torna um imã de favor divino. E nesse estado, tudo o que você precisa chega até você no tempo perfeito de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando seu testemunho ou revelação. Dê like neste vídeo se ele abençoou sua vida e inscreva-se no canal para mais mensagens sobre fé e prosperidade. Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais para compreender que quando paramos de buscar ansiosamente, tudo chega no seu tempo perfeito. Que a fé perseverante substitua a ansiedade, que a confiança substitua o desespero. Senhor, abençoe as famílias, os negócios, os casamentos, as finanças, a saúde, os filhos, os maridos, as empresas, os sonhos. Derrame paz e alegria sobre cada lar, que cada pessoa sinta sua presença e saiba que é amada e escolhida pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, você não está destinado à escassez. Você é filho do Rei, merece bênçãos, prosperidade e realização. Continue acreditando, continue crescendo na fé e continue se preparando para receber tudo o que Deus tem reservado para você. Quando você para de buscar ansiosamente, tudo chega no tempo de Deus.